Leitura 339, Gálatas, 4 a 6, Projeto 365, 5 de dezembro de 2023. Gálatas 4. Paulo fala sobre a nossa adoção em Jesus Cristo. Ele esclarece o fato de que anteriormente estávamos debaixo da autoridade da lei, por causa da ausência da redenção. A graça de Deus que se manifestou em Cristo é muito superior à lei de Moisés. Por isso, não devemos voltar aos fracos rudimentos da lei. Neste ponto, Paulo é muito franco com os Gálatas. Ele lhes mostra que em Jesus somos filhos de Sara e não de Agar. Isto é, somos livres e não escravos. De escravos a filhos de Deus. Não devemos voltar aos rudimentos fracos da lei. A enfermidade na visão de Paulo. A franqueza de Paulo. Não somos filhos de Agar, mas de Sara. Não ceda ao legalismo, para ilustrar a imaturidade espiritual daqueles que viviam sob a lei de Moisés. Paulo lembrou os Gálatas de certas características de um herdeiro, enquanto criança. Embora por direito de nascença ele possuísse a inteira propriedade, era mantido em submissão e não podia tomar decisões. Na verdade, o herdeiro como uma criança estava sob a guarda de tutores que protegiam seus bens. Era assim até que ele chegasse à idade e se tornasse adulto. Antes da conversão os Gálatas, assim como todos nós, servíamos a falsos deuses, tais como Zeus e Hermes, mas quando conheceram a Deus, ou foram conhecidos por Ele, foram libertos da cegueira espiritual. No entanto, eles estavam retrocedendo e voltando ao legalismo. Isso deixou Paulo pasmo e consternado. Será que eles entendiam que estavam voltando para um estado de escravidão religiosa? Era esse o real desejo deles? Os rudimentos fracos da lei, mesmo enfrentando as fraquezas do seu corpo, Paulo continua a servir os Gálatas com excelência. Embora a atitude de Paulo para com os Gálatas fosse sincera, os legalistas, com suas mentiras, o acusavam de sentimentos profanos. Enquanto Paulo falava a verdade, apóstolo falou a verdade, os judaizantes mentiam descaradamente. Eles queriam alienar, impedir os Gálatas de ouvir e receber a verdade ministrada por Paulo e seus companheiros. Não somos filhos de Agar, mas de Sara. Profundamente inspirado, o apóstolo apresenta uma ilustração das Escrituras para concluir sua defesa teológica da justificação pela fé. Ele menciona o Antigo Testamento e a história da vida de Abraão para fazer um contraste entre o patriarca, Moisés, a lei, a graça, as obras e a fé. Gálatas 5. Paulo defende de forma enérgica a liberdade que foi dada aos cristãos em Cristo. Ele ensina que não importa o que aconteça, devemos permanecer debaixo da graça de Deus. No entanto, adverte que essa liberdade não pode ser pretexto para a prática do pecado. A liberdade em Jesus Cristo deve ser dirigida pelo Espírito Santo, devemos ser guiados por Ele. Por fim, de forma bem didática ele faz uma lista, apresentando quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. Gálatas 5 e a oposição da carne. Em Gálatas 5:19 a 26, Paulo admoesta os crentes gálatas a viver no Espírito, para que os desejos da carne não venham a tornar-se satisfeitos. Ele prova que os desejos do Espírito e os desejos da carne se opõem de modo direto um ao outro. Aquele que é dirigido pelo Espírito não está mais sob o jugo que leva à sujeição da carne. Como apontado em Gálatas 5:18, o serviço de amor ao qual os crentes gálatas foram admoestados a realizar não era banal amor ou pensamento humano. Era amor divino. Para atingir esse tipo de amor era preciso viver numa intimidade indispensável com Deus, explicado neste cenário como andar no Espírito. Andai no Espírito. Paulo aplica uma ordem nova, contudo associada ao contexto.
Digo, no entanto, andai em espírito. A palavra grega traduzida por andai, peripateu, é palavra usual no Novo Testamento. Nos evangelhos sinóticos é utilizado especialmente em entendimento exato no Evangelho de João. Apocalipse e Atos possuem usualmente o significado exato. Nos escritos de Paulo constantemente é utilizado com aspecto alegórico, significando viver ou portar-se, conduzir-se. Para andar nessa vida de amor, os Gálatas têm de agir pelo Espírito. Neste cenário, espírito, pneuma, não se refere ao espírito humano nem sequer ao espírito divino do ponto de vista separado um do outro, porém ao Espírito de Deus quando ele habita o espírito do ser humano. O homem interior do fiel tem de estar sob a energia motivadora e capacitadora do Espírito Santo. Isso está em oposição absoluta com a vida fora de Cristo, que era motivada pelos desejos da carne. Esta vida recém-adquirida vivida permanentemente na dependência do Espírito é possibilitada pela manifestação da carência particular a Deus. Gálatas 5 e o novo nascimento. Antes de viver em tamanha intimidade, o indivíduo tem de primeiro experimentar a conversão. Esta é a dupla inquietação de Paulo. O apóstolo preferiu mencionar a exigente disciplina do viver pelo Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. No momento em que o homem de fé vive e anda pelo Espírito, duas mudanças acontecem. A concupiscência não é satisfeita. A vida do fiel reproduz o fruto do Espírito. Como confirmação de sua explicação, Paulo sublinha a hostilidade completa e absoluta entre a carne e o Espírito. Paulo usa o versículo 17 para fundamentar a exposição feita no versículo precedente. Os desejos da carne não serão satisfeitos se o fiel viver pelo Espírito, visto que a vida pelo Espírito é completamente oposta à forma de vida pela carne. Gálatas 6. Paulo encerra a carta. Aqui ele ensina sobre como deve ser tratado aquele que cometeu pecado grave na comunidade e sobre como os cristãos devem procurar ajudar uns aos outros. Um tema muito interessante neste capítulo é a lei da semeadura. Paulo explica em detalhes sobre tais princípios e quais as implicações práticas em nossas vidas. Por fim, ele aborda a hipocrisia dos circuncidados, a prática da lei e a importância e superioridade do novo nascimento em Cristo. Lidando com o pecado do próximo, a ajuda comunitária, a lei da semeadura, a hipocrisia, a lei e o novo nascimento. O que o homem semear, isso também colherá. Paulo encerra a carta em Gálatas 6 fazendo uma exortação aos cristãos. Cuidado para não zombar de Deus. Ou seja, não devemos nos apoiar na graça para viver uma vida de amor ao pecado, isso é libertinagem. O termo grego utilizado no texto para o verbo zombar é mukterizo e significa voltar para cima o nariz ou zombar de, escarnecer, caçoar. Noutras palavras, alguém que zomba dos mandamentos de Deus, os conhecendo, sofrerá as consequências. Pois quem semear na carne, isto é, quem vive conduzido pelas paixões da carne colherá destruição. A palavra grega utilizada aqui para destruição é espelho e significa espalhar, disseminar. Isto é, quem tem uma vida fundamentada na prática do pecado, terá uma vida autodestrutiva. Muitas pessoas e muitos cristãos acham que podem viver o cristianismo de todo jeito. Que basta apenas dizer as palavras certas, como num passe de mágica, e pronto, está tudo bem entre eu e Deus. Mas não é assim que funciona. O Senhor sonda os nossos corações e se a nossa confissão de fé não estiver alinhada ao nosso estilo de vida, seremos como o joio, que parece com o trigo. Mas não é. Devemos semear no Espírito uma vida de obediência, como nos diz o texto de Gálatas 6, para que possamos colher a vida eterna.